Bom dia, pessoal. Como foi falado, nós iremos falar sobre os Estados Unidos. Não só sobre os Estados Unidos, mas na continuidade dos nossos conteúdos, iremos trabalhar a respeito de um tema muito importante, tá bom? É o seguinte, no nosso canal tivemos um último vídeo sobre os puritanos, tá certo? Sobre livros sobre os puritanos, e nós iremos entender algumas continuidades até em relação a isso, tá certo? É o seguinte, primeiro nós vamos ver os tipos de colonização, tá bom? Iremos diferenciar dois tipos de colonização, mas por que iremos fazer isso, pessoal? Simplesmente porque iremos ver o que foi feito diferente nos Estados Unidos e que possibilitou se formular essa nação de hoje, tá bom? O que acontece, pessoal? Vocês já ouviram falar o seguinte, com certeza vocês já ouviram falar alguém dizendo assim, se o Brasil tivesse sido colonizado por franceses, se os portugueses continuassem aqui, o Brasil não tivesse se tornado independente, as coisas seriam totalmente diferentes, seria muito bom, tudo mais, coisa e tal, tá bom? Com certeza você já deve ter escutado falar disso, tá certo? Se os franceses tivessem continuado aqui, os portugueses não tivessem continuado, não tivessem colonizado o lugar deles, o Brasil seria um local maravilhoso, tá bom? Muitas vezes a gente escuta isso, tá certo? Mas a gente tem, por exemplo, a Guiana Francesa como exemplo, e outros países que são colônias no mundo, tá bom? E as colônias que existem até hoje vivem em situações piores do que o Brasil vive hoje em dia, tá bom? Mas por que isso, pessoal? É muito interessante que o Portugal, que é um país com o tamanho aproximado de São Paulo, conseguiu dominar uma nação continental como é o Brasil, na América do Sul. Não é verdade? O Brasil é um dos 5 maiores países de extensão do mundo, mas mesmo assim, um país do tamanho de São Paulo, aproximadamente, conseguiu dominá-lo. Por quê? Porque geralmente um dos meios de dominação é o desenvolvimento intelectual. Viram o que a gente aprendeu sobre Napoleão, sobre diversos povos? E outra coisa muito importante, pessoal. Os Estados Unidos, ele teve processos específicos dele, tá bom? Vocês lembram da Inglaterra? A Inglaterra que teve revoluções inglesas, que teve a formação do país, como seria a Inglaterra, nos moldes da Inglaterra, que foi se formando, foi um processo, ou seja, cada país que se forma uma identidade específica e singular, acaba que ele se torna, de certa forma, um país diferenciado, tá bom? Tanto é que aconteceram processos, tá bom? Não é porque a Inglaterra teve mais protestantes ou coisa e tal, não é porque por alguns personagens, não é só pela exploração, pela colonização de povoamento. Outros países também foram assim, mas não tiveram o mesmo sucesso. Mas por quê, pessoal? Justamente pelo que eu estou falando. Porque nos Estados Unidos teve personagens importantes como Benjamin Franklin, como Thomas Jefferson, como George Washington, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essas personalidades, eles ajudaram em diversos acontecimentos que possibilitaram que os países fossem dessa forma, tá bom? Que possibilitaram que os Estados Unidos tivessem fundamento para se tornar, após a Segunda Guerra Mundial, a maior nação do mundo, tá certo? Hoje em dia a China, de forma econômica, ela está chegando meio que chegando na frente, tá bom? Ela está chegando bem perto de igualar ou até passar os Estados Unidos. Mas hoje em dia ainda continua sendo a maior, os Estados Unidos. Muitas vezes é pelo caráter cultural, econômico, a forma de se viver, tá certo? Então, vamos falar rapidamente aqui sobre esses tipos de colonização. Depois vamos tratar sobre os aspectos específicos sobre os Estados Unidos. Meu interesse por puritanismo, Inglaterra, Estados Unidos,
vem muito em relação aos estudos religiosos, em relação ao protestantismo, como eu apresentei no vídeo, tá bom? E não somente isso, pessoal, mas a tentativa de entender o que acontece no mundo e na sociedade hoje, tá bom? E o que acontece, pessoal? Colônia de povoamento e colônia de exploração. A colônia de povoamento, uma das características é policultura. O que significa policultura, pessoal? Policultura significa, veja bem... Não tem uma cultura específica? Isso. Não, mas não é cultura... Uma junção. Não seria apenas a cultura no sentido cultural de pessoas, mas é de plantação, tá bom? Eu quero que você se referir à plantação. Policultura, monocultura, ou seja, esse aqui, ele planta diversos tipos de alimentos. No outro local de exploração, acaba se destacando um alimento, tá certo? Brasil é conhecido pelo quê? Cana-de-açúcar, café, tá bom? Que aqui é colonização de exploração. Estados Unidos, o que tem lá nos Estados Unidos? Planta igual a Europa, tá bom? Lá plantam uvas, fabricam chás, lá tem batatas, maçãs. Por quê? Por que isso, pessoal? Um outro motivo aqui, como eu estou falando para vocês, é que o clima das colônias de exploração era tropical e o clima dos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, é o clima europeu, tá bom? Que a gente chama de clima temperado, tá certo? Por que a gente chama isso, pessoal? Porque eles chegavam aqui nos Estados Unidos e viam que era parecido com o clima da Europa, tá bom? Por causa, que a gente sabe na geografia, da linha do Equador, tá bom? Eles eram um pouco mais distantes da linha do Equador e o outro era um pouco mais próximos, a América do Sul, tá bom? Outra coisa muito importante, a economia dos Estados Unidos de povoamento era uma economia familiar, tá certo? Ou seja, a maioria da produção era uma produção para a fábrica, para os meios industriais, para exportar e ganhar dinheiro para o país, e também era para alimentar a família, por isso familiar, tá certo? Plantar uma hortazinha no quintal, fazer uma coisa aqui para se alimentar, tá certo? Viver uma economia que pudesse estar fornecendo animais para se alimentar e também frutas e legumes para enriquecer a alimentação. Essa daqui, pessoal, a de exploração, ela é latifundiária manufatureira. O que significa isso, pessoal? Manufatura. Mão, fatura. Ganhar, tá certo? Latifúndio. O que significa latifúndio? São grandes porções de terra. Expansão de terra para quê? Mas aqui na exploração, a maioria dos ganhos da exploração vai para onde? Para a metrópole, tá certo? A riqueza, ela é dividida mais para a metrópole do que para a colônia em si, tá bom? Produz várias toneladas de alimento que poderia deixar o país, fazendo com que o país crescesse, mas ao invés do país crescer, quem é que cresce? A metrópole. O país fica com as sobras, tá bom? O país fica com pouca coisa, tá certo? Outra coisa importante aqui, pessoal, é colonizar, a de povoamento é colonizar para desenvolver, tá certo? E a outra é explorar, tá bom? Explorar mesmo. Por exemplo, aqui na América do Sul tinha muitos locais que tinha ouro, que tinha locais muitos de riquezas, tá bom? Nos Estados Unidos não tem muito disso, tá certo? Por causa do clima, da geografia do local, tá bom? Outra coisa muito importante é o seguinte: mesmo que fosse colonizar para desenvolver, como a gente vai falar da colônia de povoamento e a questão dos Estados Unidos, mesmo assim eles queriam se aproveitar também, tá bom? Que a gente vai falar em relação às relações com a Inglaterra e os Estados Unidos, tá bom? Homens livres e ilustres, além da presença da escravidão muito forte nos Estados Unidos, vão fazer esse paralelo. Por quê? Aqui vai sim condenados, vai pessoas que eram más para povoar o local, isso é verdade, porque precisava de pessoas para povoar a nova terra, só que aí pessoas da Europa para povoar lá. Mas agora, pessoal, aqui tinha uma preocupação: vamos enviar pessoas inteligentes lá, vamos enviar pessoas que
possam acrescentar lá, tá bom? Aqui, geralmente a pessoa que estava condenada à morte, eles levavam e traziam para lá, tá bom? Os escravos, por exemplo, recebiam terras lá. As pessoas que estavam em busca de melhores condições de vida, que estavam em situações difíceis, usavam suas últimas economias porque elas queriam ir para onde? O novo mundo, tá bom? Que novo mundo era esse? Novo mundo de oportunidades. Eles pintavam esses novos países como se fosse um paraíso, tá bom? E aí então, pessoal, essa é a diferença da colonização de povoamento e de exploração, tá bom? Especificamente é isso, tá certo? Então, os tipos de colonização: povoamento, exploração. Aí, uma das características principais é policultura e manufatura, é isso? Isso, justamente. Qualquer dúvida que tiver, é só falar, tá bom? Então, pessoal, algumas coisas importantes aqui, tá certo? Para continuar a nossa aula. A gente vai falar, pessoal, do United States of America. Por quê, pessoal? A gente vai falar em relação desde da colonização dos Estados Unidos, dos momentos da expulsão dos povos, dos primeiros moradores, tá bom? Que a gente chama de povos originais, tá certo? Alguém já ouviu falar de uma princesa da Disney chamada Pocahontas? Sim. Já? A Pocahontas, ela é inspirada no povo original de um povo, os primeiros moradores dos Estados Unidos, tá bom? Isso, existiu de verdade. Ela recebeu, se eu não me engano, recebeu um novo nome, porque o nome dela era um nome diferente. Era mais difícil de se pronunciar. Tá bom, justamente. E aí, pessoal, ela foi uma grande líder. E esses processos aqui vão ser processos complexos e difíceis, tá bom? Mas da onde vieram os primeiros colonizadores dos Estados Unidos? Eles vieram, pessoal, justamente na Inglaterra. Vocês lembram da Revolução Puritana que eu estava falando para vocês? Que eu falei para vocês de pessoas como Henrique VIII. Eu falei para vocês de pessoas como a Blood Mary ou Maria Sanguinária, tá bom? Eu falei para vocês dessas pessoas, muita perseguição com os protestantes, principalmente na Inglaterra e em vários países da Europa. Então, essas pessoas, elas eram imigrantes nessa nova terra, tá bom? Algumas coisas importantes. Por que estavam perseguindo os ingleses na Inglaterra? Estavam perseguindo eles porque eles não seguiam a religião oficial do Estado inglês, tá bom? Nesse período, acontece uma junção muito forte entre igreja e Estado. Por quê, pessoal? Por que existe uma junção muito forte entre igreja e Estado? A maioria das pessoas, eles acreditavam no Deus cristão, tá bom? E já que era o Deus cristão que regia a vida deles, logo, por que não misturar as leis religiosas com as leis cristãs? Tá bom? Então eles pensavam o seguinte, que o melhor cidadão era o cidadão que seguisse as leis da Bíblia. Só que aí mora o problema. Porque cada povo, cada pessoa, cada grupo pensa uma forma diferente de acreditar em Deus. Interpreta de forma diferente a questão da Bíblia. Tá bom? Então, o que aconteceu? As pessoas sendo perseguidas, sendo mortas, e aí ingleses vão para a Holanda, tá bom? E depois que os ingleses vão para a Holanda, esses mesmos ingleses fazem destacamento para vir para os Estados Unidos, tá bom? E eles vieram fugindo desses locais, vieram com informações de que existiam terras desse tipo aqui, do lado da América, tá bom? E eles chegam, e aí, pessoal, eu vou recomendar mais uma série de filmes para vocês, tá bom? Até pouco tempo tinha no Netflix, mas tem no YouCine, se não me engano. Estranhos e Santos.
tá bom? São 3 episódios, tá certo? De 1 hora e alguma coisa, que você vai assistir como é que era o dia a dia dos primeiros colonizadores da América, tá bom? É muito interessante mesmo. E veja bem, por que eles tiveram esse problema todo com a igreja anglicana da Inglaterra? Porque Carlos V, que era próximo da igreja católica, porque os reis Carlos I, todos os Carlos ali, Jaime, Carlos, eles publicaram um chamado Livro dos Esportes. Para o puritano, o domingo era um dia sagrado, tá bom? Por quê? Porque ele iria ceiar na igreja, porque ele acreditava que era o dia do Senhor, no primeiro dia da semana, onde Jesus Cristo tinha ressuscitado. Então, a vida dele girava em torno disso. E aí, o rei vai lá e escreve um livro dizendo o seguinte: você deve jogar umas cartas, fazer umas apostas, tomarem uma bebida alcoólica aqui, fumarem um negócio ali, no dia de domingo, tá bom? Aí os puritanos, pessoal, ficaram assim, malucos da vida, tá bom? Por quê? Eles já eram puritanos, porque eles queriam purificar a igreja da Inglaterra, eles queriam fazer com que a igreja tivesse só questões bíblicas, tá bom? A interpretação deles era que o que a Bíblia permite, faremos. O que a Bíblia não cita, não faremos, tá bom? Então, o que acontecia? Nisso tudo, pessoal, em toda essa interpretação sobre esse tema, os conflitos eram grandes, tá bom? Vemos o Oliver Cromwell fazendo com que tivesse toda aquela perspectiva, tá bom? Na Inglaterra, só que vocês podem observar. 1607, o povoamento dos Estados Unidos ali, os invasores dos Estados Unidos, os colonizadores, isso acontece antes de Oliver Cromwell, tá certo? Isso acontece, pessoal, lá no período da Maria Sanguinária até Elizabeth I, tá bom? Então, o que acontece? Eles chegam no Mayflower, muitas dificuldades, tá bom? Várias pessoas que estavam na viagem acabam morrendo, tá certo? Doenças, escorbuto, desenteria, dificuldades de povoamento. E quando eles chegam lá, o que acontece? Eles têm que tratar com uma terra diferente. Por quê? Porque esse clima temperado dos Estados Unidos, por estar um pouco mais próximo da linha do Equador, é diferente da Europa. É muito parecido, mas tem umas questões que eles tinham que aprender a plantar aqui, tinham que aprender a dominar a terra, tinham que lutar contra os grupos indígenas, as sociedades indígenas daqui. Por quê? Porque os indígenas, eles também tinham inimigos, tá bom? Eles não eram, vamos viver uma vida, uma amizade, vamos viver todo mundo juntos. Não, não era assim, pessoal. Eles eram seres humanos como a gente. Tinham disputas de poder, disputas culturais, tá bom? Diferenças culturais, tá certo? Uma coisa muito importante, pessoal, da fé indígena, que é muito comum, é o xamanismo. O que é o xamanismo, pessoal? Crer na natureza e crer em espíritos ancestrais e espíritos da natureza. Por exemplo, meu avô morreu, então ele vai ser o meu ancestral aqui e eu vou ter comunicações com eles através de êxtase, através de rituais religiosos, e aí meu tio pode vir querer falar comigo, coisa parecida, esse tipo de coisa, tá bom? Diferente, mas é a religião deles, tá certo? É reconhecer e respeitar. Então, a partir disso, pessoal, se teve muitos conflitos, tá bom? E aí o que acontece? Acontecem umas coisas muito importantes aqui. Primeiro, o puritanismo ele é conhecido como o escolasticismo protestante. O que significa isso, pessoal? Foi a época em que o protestantismo estava mais intelectualizado. Esses puritanos, como aconteceu com William Perkins, eles foram aprender diretamente com João Calvino, universitário, doutor, pessoa muito capaz e muito inteligente. Então eles já vieram influenciando as coisas aqui. Por exemplo, Yasmin, se você fizesse uma prova nos Estados Unidos para se formar na universidade, você teria que escrever o seu trabalho final em latim e apresentar o seu trabalho final todo em latim. E teria que sair da universidade sabendo latim, grego e hebraico. Tá bom? Imagina, louco, né? Sabe por que eles faziam isso? Porque eles eram pessoas que tinham muito zelo pela Bíblia. Eles sabiam o seguinte, eles entendiam que eles tinham que dominar o latim.
Isso, os idiomas originais da Bíblia são grego, hebraico e aramaico. E latim também. Então, pessoal, o que acontece? Eles entendiam o seguinte: eu tenho que entender o texto original da Bíblia e eu tenho que conseguir compreender a sociedade de hoje, o pensamento da humanidade, por isso o latim, os textos romanos e gregos, a maioria estão em latim ainda, tá bom? E eu tenho que conseguir, então, comunicar a sociedade de hoje com fidelidade à Bíblia. Impressionante, né? Impressionante. Isso, justamente. E hebraico? Hebraico antigo, tá bom? Inclusive, pessoal, tudo isso fazia com que eles tivessem muito cuidado. Vocês já ouviram falar das maiores universidades do planeta? As maiores universidades do planeta estão na Inglaterra e nos Estados Unidos. Você sabe quem fundou Harvard, Yale, quem fundou Cambridge, Princeton? Sabe quem foi que fundou? Foram os puritanos. Tá bom? Os puritanos. Eles tinham muito cuidado. Eu só ouvi falar, na verdade eu não sei nem o que você estava falando, mas eu lembrei do último. Ah, sim, das universidades, né? Isso. Mas o que eu estou falando, pessoal? Eu estou falando o seguinte, Harvard, Yale, Princeton, se você for observar o símbolo deles, é tudo símbolo religioso. Eles ainda mantêm, tá bom? Apesar de que foi se perdendo toda essa influência, tá bom? Essa questão cultural importante aí da erudição protestante. Recentemente, eu acho importante trazer para vocês, houve uma discussão com os colegas, que eles estavam perguntando o que é ser evangélico e o que é ser protestante, tá bom? Geralmente a gente fala de protestantismo em relação à capacidade de protestar. Por que protestante? Porque houve um colóquio de Marlborough em 1530 e os príncipes protestaram para ter os direitos religiosos, por isso, protestante, tá bom? Então, a gente fala muito dessa questão histórica. Evangélico é que a partir do século XVIII, os evangélicos decidiram se unir, tá bom? Em torno de uma palavra evangélica, porque existem batistas, presbiterianos, existem anglicanos naquela época. Então, essa união em torno do evangelho é chamada evangélico, tá bom? Protestantismo é uma coisa mais antiga, tá certo? Então, o que eu vou falar para vocês? Né? A partir dessa colonização, pessoal, teve as 13 colônias dos Estados Unidos. Por que 13 colônias? Porque foram divididos 13 destacamentos. Vocês já viram que os Estados Unidos é grandão no mapa, se vocês forem observar, tá bom? Só que aí, como a gente pode ver aqui no nosso livro, foi só esse pedacinho aqui, tá bom? Que foi colonizado, tá certo? Só esse pedacinho. Aí depois, pessoal, depois que eles viram esse pedacinho, eles foram expandindo os territórios dos Estados Unidos, tá bom? Dominando os pedaços que eram franceses, dominando os pedaços que eram do Canadá, dominando os pedaços que pertenciam ao México, tá bom? É o que a gente chama de marcha para o oeste, tá certo? E aí, pessoal, mesmo com todas essas virtudes, essas coisas boas, mas a gente sabe que a realidade, ela não é de heróis e vilões, ela tem pontos negativos e pontos positivos, tá bom? Temos o episódio das bruxas de Salem. Se vocês quiserem um comento sobre as bruxas de Salem, depois eu terminar o assunto aqui, é show de bola essa história, é muito legal. E a gente tem também, pessoal, outros episódios, como um episódio muito triste que nos impacta até hoje. Qual é esse episódio? É um episódio que nos fala sobre um chamado Destino Manifesto. Já ouviram falar desse termo? Provavelmente não, né? Destino Manifesto. O que é isso, pessoal? Os americanos, eles misturam uma noção do seguinte: eles misturam algumas interpretações bíblicas que privilegiam eles, tá bom? O que não é tão correto, tá certo? Por quê? Esse tal de destino manifesto é o seguinte: eles entendem que eles conhecem a predestinação bíblica, tá bom? Porque eles acreditam na predestinação e já estaria destinado, só que está destinado a uma coisa que eles sabem. O que eles sabem? Está destinado a gente dominar o planeta. Só isso, tá bom? É tipo isso, tá certo? O que é isso, pessoal? Eles acreditavam que eles têm que levar os princípios de Deus para o mundo, tá certo? Só que aí, depois que os Estados Unidos, digamos aqui, 1607, em 1700, 100 anos depois, o pessoal já estava quase que todo mundo acreditando mais em muita coisa.
Então o destino do manifesto se tornou o quê? Civilização. Fazer com que todo mundo queira dizer o seguinte: tempo é dinheiro. Fazer com que todo mundo seja consumista. Fazer com que todo mundo siga os princípios dos Estados Unidos. Tá bom? Esse é o destino do manifesto hoje. Tá bom? Mas isso tudo começou com esse princípio. E aqui vai uma pitada, um comentário importante sobre Estado e religião e sobre essa questão do destino do manifesto. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: eu acho muito orgulho você dizer que você conhece tudo que Deus sabe. Não é verdade? Eu acho muito orgulho dizer que você é o favorito de Deus e que você pode destruir tudo. Tá certo? Por seu prazer. É muito complicado. Outra coisa muito importante também, pessoal, a gente vê, pessoal, uma separação clara entre Estado e Igreja. Quando a gente vê na questão de Atos dos Apóstolos, quando a gente vê em algumas questões bíblicas. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente não pode misturar as duas coisas, tá certo? A gente precisa ter visões bem equilibradas e ter a ideia de que quando você é cristão, você acredita em Deus, Ele está sobre todas as coisas. Mas isso não quer dizer que eu tenho que misturar tudo, tá certo? Porque se eu for como pastor no Senado, tá bom? E falar coisas da Bíblia, não tem a ver com isso, tá bom? Coisas da Bíblia eu falo onde? Na igreja, tá certo? No Senado eu falo sobre leis, tá certo? Na igreja eu falo coisas da Bíblia. Eu também não posso ir na igreja e falar coisas da lei na igreja, tá certo? Por quê? Porque cada um tem o seu espaço, tá certo? Cada um tem seu tipo de linguagem. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante também, pessoal, sobre esse destino manifesto. No Novo Testamento, eles não nos é chamado para ficarmos ricos, não. Nós somos chamados para simplesmente levar alguns princípios, tá bom? Antigamente, Salomão, o pessoal era rico, Abraão também, mas ali, pessoal, era bem veja a riqueza e conheça a beleza. Hoje é vá e pregue, vá e anuncie. Esse é o ponto, tá bom? Eles não entenderam muito bem isso, tá bom? Por quê? Imagina, eu estou sofrendo aqui, Ana Júlia. Aí de repente eu estou sofrendo, aí eu vou querer o quê? Eu vou querer me privilegiar, na verdade. Eu vou querer melhores condições. Eles misturaram essas questões. Então, pessoal, as 13 colônias, elas se dividiram em duas influências industriais, tá bom? Quais são as duas influências? A indústria de Plymouth e de Londres. Tá bom? E logo após, pessoal, pode ver que mais de 100 anos depois acontecem as tensões, tá bom? Inclusive, existe uma frase americana que ele diz assim: é como se fosse abençoada indolência, tá bom? Abençoada ignorância, tá certo? Abençoado irresponsabilidade. Por quê, pessoal? Porque a Inglaterra, ela gostava de ter produtos dos Estados Unidos, tá bom? Mas o que ela não fazia? Ela não se preocupava com as suas 13 colônias, tá bom? Então, o que eles foram fazendo? As 13 colônias foram tendo a sua própria cultura, foram tendo o seu próprio desenvolvimento, foram se formando enquanto povo. Enquanto aqui na América, toda hora tem a Península Ibérica ali, tem a exploração, Portugal, Espanha, explorando. Aqui na Inglaterra, eles têm mais liberdade, está desenvolvendo comércio, eles estão fundando universidades, eles estão se tornando tão inteligentes quanto o pessoal da Inglaterra, tá bom? As 13 colônias. E aí, pessoal, acontece que o comércio dos Estados Unidos já estava incomodando a Inglaterra. Por quê? Muito poderoso o comércio, tá certo? Então, a Inglaterra decidiu botar as leis dos selos, tá bom? Que, por exemplo, você tinha que pagar R$1.000 para botar um selo para enviar, para vender alguma coisa. Ou seja, grande parte do lucro das vendas dos Estados Unidos tinha que ser pago para a Inglaterra. Então, pessoal, começa a taxar o chá. Por isso, em Boston, como a gente leu, acontece a festa do chá. Os americanos, eles se vestem de indígenas e aí, então, eles destroem o chá inglês para o quê? Para conseguir mais lucro, tá bom? Alguns personagens importantes sobre essa história aqui, pessoal. Alguns fundadores da nação. Que a gente vai falar sobre a independência. Então, pessoal, os Estados Unidos, eles pedem o seguinte: queremos, já que estamos gastando nosso dinheiro com a Inglaterra,
queremos um lugar no parlamento inglês. Lembra do parlamento? Quem lembra do parlamento? Longo, parlamento curto, tá bom? Oliver Cromwell. Então eles dizem o seguinte: queremos representantes na Inglaterra. Mas a Inglaterra disse o seguinte: não, colônia nenhuma vai ter representante no parlamento. Alguns historiadores falam o seguinte: pode ter sido que se eles tivessem dado lugar para ir para os Estados Unidos no parlamento, os Estados Unidos ainda seria território da Inglaterra, tá bom? Mas eles não fizeram isso. Então, eles pensaram o seguinte: estão nos explorando e não nos dando direitos. O que nós iremos fazer? Declarar a independência. 1774, Declaração da Independência dos Estados Unidos. As 10 emendas, que são fundamento para toda a sociedade, tá bom? E veja bem, eles eram muito influenciados pelo cristianismo. Até hoje, tem o nome de Deus sendo citado nas leis americanas, tá bom? Até hoje, daqui que vem o costume de botar a mão na Bíblia para fazer o juramento, tá certo? Por causa dessas influências cristãs. Só que a Inglaterra não gostou disso, tá bom? Então iniciou-se o quê? Uma guerra, pessoal. Por exemplo, essa guerra aqui, pessoal, é só comparada com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Foi vários países juntos, tá bom? Quem estava apoiando os Estados Unidos? Os maiores inimigos da Inglaterra, né? Eram os Estados Unidos, a França, juntos, guerreando, o Canadá, guerreando contra a Inglaterra, tá bom? E a Inglaterra também tinha seus apoios, tá certo? Por causa do seu grande território. Logo, pessoal, teve a guerra de 1785 a 1783, e a Inglaterra, o que acontece? A Inglaterra decide fazer acordo de paz porque já estava perdendo a guerra, tá bom? Inclusive, para ter essa guerra, tem umas chamadas leis intoleráveis, como a gente leu agora há pouco. Por que leis intoleráveis? Imagina aqui, Maria Clara. Era uma lei que fizesse o seguinte: era uma lei que, para evitar que a Inglaterra perdesse, os americanos eram obrigados a aceitar dentro de sua casa o inglês. Vinha um soldado inglês que você nunca tinha ouvido falar, que podia ser uma pessoa mal educada, podia ser beberrão, podia ser uma pessoa até perigosa, mas você tinha que deixar ele viver na sua casa, tá bom? Por quê? Porque ele poderia te espionar, tá bom? Junto com a Inglaterra, e você deveria alimentá-lo com sua vida, com sua casa, para isso tudo. Isso deixou o povo dos Estados Unidos mais revoltado, tá certo? Muito estranha, né, essa lei? Muito estranha essa lei. Por isso, pessoal, declarou-se a guerra, tá bom? E se decidiu se formular a federação presidencialista. Por quê, pessoal? É uma federação e é uma federação individual aqui, tá bom? Por quê? Os Estados Unidos primeiro ficou dividido entre essas duas indústrias, Plymouth e Londres. Depois, quando ele se desenvolve, ele ficou dividido entre norte e sul. O norte mais elitista, não, se não me engano, sim, o norte mais elitista, mais intelectual, e o sul menos intelectual e mais rústico. Por isso que isso também vai ser uma divisão na época da escravidão. A gente vai chegar lá para frente, não vou misturar na época da abolição da escravatura e Abraham Lincoln. Então, pessoal, o que é uma federação presidencialista? Lá é diferente do Brasil, tá bom? Bem diferente do Brasil. Por quê? Cada estado vota suas próprias leis. Aqui a gente tem um sistema de união, ou seja, tem uma constituição e todo o estado tem que obedecer essa constituição. Mas aqui, pessoal, já que cada região tem sua colonização diferente, sua cultura diferente, suas variações de cultura, tá bom? Então, cada região toma as suas próprias decisões. Você já viu que tem certos países que podem votar o uso de certas substâncias ou não, justamente por causa disso. Porque não se tem uma união que força, mas o povo que decide, tá bom? Aqui, pessoal, com mais sucesso na vida do que a Revolução Francesa, os Estados Unidos conseguem colocar com princípios cristãos, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas eles sofreram muito para isso. Teve muita perseguição, teve muita tensão entre protestantes, entre batistas, presbiterianos e anglicanos nos Estados Unidos, tá bom? Depois de muita morte, depois de muito sofrimento, depois de perseguição, os perseguindo o pessoal, eles decidiram fazer, pessoal, uma nação de liberdade e de democracia, tá certo? É isso aí. Vocês querem que eu faça um comentário sobre as bruxas de Salem? Sim? Ok.
Que horas são, por favor? 35 minutos. Tá bom, eu vou fazer um comentário de 5 minutinhos sobre a bruxa de Salem, que vocês estão pedindo esse vídeo, tá bom? Esse nosso vídeo vai ser superado. É porque é um dos meus assuntos favoritos, tá bom? Então, o que acontece? O que é as bruxas de Salem? Existia um local chamado Salem, tá bom? Inclusive, esse Salem vem de Jerusalém. Jerusalém quer dizer lugar de paz. Salem quer dizer paz, tá bom? Eles queriam reinar a paz ali, como puritanos, como protestantes. Só que aí aconteceu, pessoal, suspeitas de rituais de bruxaria, tá bom? Rituais de magia, rituais mexendo com entidades das trevas, tá bom? E quando aconteceu isso, decidiu-se se fazer julgamentos, tá bom? Uma das principais pessoas que era julgada era uma pessoa escravizada, chamada de Tupã. Se diz que ela era do Caribe, ou mesmo do continente africano. E ela, pessoal, provavelmente ela era adepta a religiões afro, tá bom? Esse tipo de religiões. Só que aí o problema era, não só que ela estava praticando essas coisas, mas ela estava ensinando essas coisas para outras mulheres ali, tá certo? Lembram dessa situação? Algumas coisas importantes aqui também. As mulheres, elas não tinham tantos direitos como hoje em dia. Tinha muita dificuldade, muito preconceito, muita dificuldade para a mulher no trabalho, tá certo? Mas em contrapartida, antigamente, por exemplo, a mulher era considerada inferior a um escravo. Nesse período aqui, ela é considerada como se fosse algo que não tem o mesmo direito do homem ainda, tá bom? Mas ainda é valorizado, mais valorizado que o escravo. E como se fosse estar de pé de igualdade com o estado da criança, tá bom? Outra coisa importante, pessoal. Na Idade Média, é valorizado o relacionamento fora do casamento, o adultério. O adultério é valorizado na Idade Média, por causa dos trovadores, tá bom? Adultério e virgindade. A virgindade e o adultério são colocados lá em cima por causa desses princípios, tá bom? Na Reforma Protestante, temos a valorização do casamento. No puritanismo, tem a valorização das cartinhas de amor entre marido e mulher, tá bom? É daí que vem essas histórias, tá certo? Do amor romântico que é possível dentro do casamento, tá certo? Não só dentro do casamento, mas eles pegam os que os reformadores falaram e vão aplicando a toda a Bíblia, inclusive desenvolvendo diversas áreas que ainda não tinham sido desenvolvidas, como o pensamento, como as intenções do coração. É muito interessante. Mas então, pessoal, partindo disso, essas mulheres estavam no centro do julgamento das bruxas de Salem, tá certo? E aí, pessoal, existe um grupo de meninas que começam a ter alucinações, começam a ter espasmos, começam a ter ataques, tá bom? E começam a ter sonhos perturbadores, tá certo? Então, o pessoal vai ficando muito louco ali, o pessoal vai ficando pensando assim que o diabo estava atacando aquela colônia puritana, tá certo? Eles começam a fazer julgamentos e começam a fazer um dos piores erros que já se teve na humanidade. Qual foi? Ter sonhos como prova. A chamada prova espectral. Tá certo? Então, se a menina sonhasse com um mendigo, por exemplo, que vive do outro lado da rua, a pessoa que passa dificuldades, que é um pouco pobre também, então o que eles diziam? Essa pessoa aqui é bruxa. É bruxo, está fazendo essas coisas erradas. Logo, pessoal, o que aconteceu nas bruxas de Salem? Morreram cerca de 28 pessoas, a maioria mulheres. Como é que elas morreram? Enforcadas ou queimadas, tá certo? Foi muito triste, tá certo? O que aconteceu, pessoal? Por que isso acabou? Interessante, eles eram puritanos que beiraram ao fanatismo, ao descontrole. Mas então, pessoal, Increase Matter, que era o reitor de uma universidade, ele envia o seu filho, o Cotton Mather,
para me dar a seguinte orientação: olha, vocês não podem fazer uma prova espectral, ou seja, vocês não podem confiar em sonhos para julgar alguém, tá certo? Então eles acabam com aquilo, tá certo? Então, e eles finalizam tudo aquilo. Mas por que o pessoal começou a ter convulsão e problemas? Tá bom? Problemas, dificuldades assim, o pessoal ficou em pânico, ficou todo mundo maluco, todo mundo se matando, foi uma loucura mesmo, pessoal, chamado surto coletivo. Existem 3 teorias para isso, tá bom? Primeiro, que existia poderes paranormais mesmo, misturados com o fanatismo, tá certo? A falta de instrução, porque quando chegou uma pessoa que estudava na universidade, ela disse o seguinte: olha, vamos parar com isso aqui, tá certo? Vamos parar com esse tipo de coisa louca, tá certo? Então, também acredito em outra teoria que diz que outra teoria importante que diz que existia um fungo naquela região do trigo que fazia as pessoas ter alucinações, tá certo? E a terceira e última possibilidade era que as famílias eram rivais em alguns locais, tá bom? Eram rivais de uma não gostar da outra. Então, uma para incriminar a outra, o que ela fez? Começou a inventar essas histórias, tá certo? Então, é isso aí, o caso das bruxas de Salem, tá certo? Muito importante saber sobre isso. E isso ainda se desenvolveu o direito da época, tá certo? A gente terminou a nossa aula e até a próxima. Obrigado, pessoal.